Jerusalém, e que tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Agora pula rapidinho lá para Atos 19. Atos 19, rapidinho. Aleluia. Atos 19, versículo 1. Diz assim, Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, ou nas regiões superiores, dependendo da versão, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando credes? E responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhe ele: em que fostes batizados então? E responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Era ao todo 12 homens. Até aí, pode fechar sua Bíblia, feche os seus olhos, não senta ainda. Pai, muito obrigado, Deus, pela sua maravilhosa graça. Pai, eu creio que o Senhor tem falado conosco até esse período, meu Deus. Continua falando ao nosso coração. O Senhor sabe da minha incapacidade completa de falar sobre o que o Senhor pediu para que eu falasse, Deus. Então, peço que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo. Espírito Santo, toma-me, Deus, para que venha falar o Senhor, não eu. Que eu venha ser apenas um instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Seja feito de acordo com a sua vontade. Seja feito como o Senhor quiser, Deus, como agrade o seu coração. Muito obrigado, meu Deus, revela-se, Pai, maravilhosamente em nosso meio. Muito obrigado. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor fale através de mim. Irmãos, eu estou muito nervoso. Muito nervoso. Vocês não têm noção de quanto eu estou nervoso. Mas vamos lá. Glórias a Deus, é verdade. Aqui no capítulo 9 que a gente leu, fala da conversão do apóstolo Paulo, né, que antes era conhecido como Saulo. Nós estamos acostumados a ver a figura de Paulo como um homem bom, como um homem santo, como um homem à estatura de Cristo. Ele, depois de Jesus, é o homem mais abençoado no Novo Testamento, é o homem mais santo, é o homem que mais se aproximou da espessura espiritual de Cristo, é o apóstolo Paulo. Mas antes dele chegar nessa estatura espiritual de Cristo, Saulo, na verdade, como ele era conhecido inicialmente, ele era um homem muito ruim, muito mau. Na verdade, ele era mais parecido com Osama Bin Laden do que qualquer outra coisa. Então, quando, alguns capítulos antes, no capítulo 8, se eu não me engano, aliás, no capítulo 7, se eu não me engano, fala que Estevão, um diácono da igreja primitiva, ele foi morto com o consentimento de Paulo. Né? Estevão estava falando da palavra de Deus, estava falando de Jesus, e a Bíblia fala que Paulo estava próximo onde Estevão foi apedrejado, e Paulo estava segurando as roupas, as capas daqueles que apedrejaram Estevão. Então a Bíblia fala que Saulo estava respirando ameaças de morte, ou seja, Paulo estava na gana de matar crente, ele estava seco de prender e esfolar uns crentes no meio do caminho até Damasco, porque ele sabia que havia uma grande concentração de cristãos em Damasco. Primeiro, ele foi lá, ele pediu autorização do sumo sacerdote para cartas, para que ele tivesse autorização da sinagoga do lugar, para que ele pudesse prender, e se tivesse como matar os crentes, né, os servos de Jesus naquele lugar. Mas o Espírito Santo do Senhor, Jesus Cristo, ele surpreendeu os planos de Paulo. A Bíblia fala que ele estava indo para Damasco, que de repente aparece uma luz maravilhosa, que toda a comitiva para ver aquela luz. Na verdade, não toda a comitiva, só o apóstolo Paulo. Só o apóstolo Paulo.
E ele é o engraçado que ninguém apresenta Saulo para quem é o dono, para quem é o resplendor daquela luz. Ele imediatamente reconhece o Senhor. Ninguém apresenta Saulo, deixa eu te apresentar, isso aqui é Jesus, isso aqui é Saulo. Não tem essa apresentação. A partir do momento que ele se encontra com a glória do Senhor, com a glória resplandecente do Senhor, automaticamente ele sabe quem é. Ele sabe que é Deus. Ele sabe que é Deus. Então não precisa de apresentações entre Saulo e Jesus. Entre Deus, né? Jesus, ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele reconhece, ele é a divindade do Senhor. Ele reconhece que era o Senhor. Então, a partir do momento, Saulo, ele fica tão desesperado, que ele fica 3 dias sem comer e 3 dias sem beber nada. Ele fica, tudo que ele aprendeu, a Bíblia fala que ele era um dos principais dos sacerdotes, dos fariseus, aliás. Perdão, o fariseu era a classe que conhecia mais as Escrituras. O fariseu era aquele que tinha as Escrituras na ponta da língua, desde Gênesis até o último livro do Velho Testamento, até Malaquias, sabia de cor e salteado todo o Velho Testamento. Então, quando Jesus se apresenta e fala, eu sou Jesus, aquele que você persegue, ele fica doido. Eu falei assim, não, como assim Jesus, o carpinteiro? Como o carpinteiro pode ser aquele que Davi falou que Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita? Ele fica rememorando as passagens do Velho Testamento na mente, tentando encaixar Jesus, o carpinteiro de Nazaré, nas profecias do Velho Testamento. Ele fica tão impactado que ele não quer beber nem comer nada, de tamanha revelação que ele experimenta. É muito maravilhoso, gente. Eu tive Jesus é muito bom. Domingo de manhã eu fiz um desafio para quem estava aqui domingo de manhã. Eu interrompi a matéria da escola dominical e falei sobre o Espírito Santo muito superficialmente. E fiz um desafio para quem estava aqui domingo de manhã, que essa semana toda a oração que se fizesse era para ser cheio do Espírito Santo. Eu falei assim, segure por alguns momentos, segure por uma semana todos os seus pedidos. Pode ficar tranquilo que Deus sabe de tudo que você precisa. Apenas peça para ser cheio do Espírito Santo. Essa foi a lição de casa que eu passei domingo de manhã. Domingo agora de manhã eu vou saber o que aconteceu. Mas como eu estou falando do Espírito Santo, eu vou contar o que aconteceu comigo. Falei isso domingo de manhã. Quando cheguei domingo, na hora do almoço, nem perdi tempo não. Fui para o meu banheiro, falei, Jesus, me enche. Me enche, Jesus, até o talo, me enche. Não aconteceu nada. Cheguei, vim para a igreja, Jesus, me enche. Não aconteceu nada. Cheguei, enfim, quando foi na madrugada, de segunda para terça, eu estava dormindo, acordei meio grogue, meio cá, meio lá. Irmão, eu vou tentar explicar o que aconteceu com palavras humanas, vou tentar. Eu estava na minha cama deitado. Acordei provavelmente para ir beber água aí no banheiro. De repente, irmãos, uma luz branca, mas um branco que é indescritível, tomou o meu quarto. Meu quarto é escuro, tem o véu da luz, então é muito escuro o meu quarto. Então uma luz do céu, ele invadiu o meu quarto. É uma luz espiritual, não é uma luz humana, é uma luz que não dá sombra. Já viu isso, uma luz quando projetada não dá sombra? É a luz de Deus. Aí eu falei, gente, como assim uma luz que não dá sombra? Aí eu lembrei do versículo, que Deus não há sombra de variação. Aí eu lembrei desse versículo. Eu falei assim, Jesus, isso é literal, meu pai. Eita glória. Aí eu estava deitado, aí eu vi aquela luz, é uma luz muito forte, que por milésimos de segundo eu consegui ver. Mas pela luz ser tão intensa, eu não consegui. Eu coloquei os 2 braços na frente para tampar a luz, não consegui. Era uma luz muito forte. Eu sabia que era o Senhor, ninguém precisava me apresentar que aquela luz era Jesus. Ninguém precisava, assim como Paulo, ninguém fez a apresentação. Eu sabia que era o Senhor naquele lugar, naquele quarto, naquela hora. E eu estava deitado, eu senti o meu corpo levantar em direção ao Senhor. Meu corpo todo levantou e foi em direção a Ele. Eu sabia, não sei como, que Jesus estava a uma distância considerável, mas eu estava me aproximando dele. A partir do momento que eu me aproximava dele, aquela luz começou a ficar quente. Eu sabia que a distância entre eu e o Senhor era muito grande, mas ainda assim eu sentia ele perto, bem perto.
Mas quando o meu corpo se aproximava daquela luz, a minha pele começou a queimar. Começou a queimar devido à intensidade da luz de Jesus. Começou a queimar, eu senti a minha pele queimando. Eu olhei para o lado, nada. Eu olhei para o lado, não tinha mais nada, era só a luz de Jesus. O meu quarto conseguiu desaparecer diante da luz do Senhor. Literalmente, como está lá em Apocalipse, quando Deus estabeleceu o seu trono de julgamento, o céu e a terra desaparecerá. E aconteceu a mesma coisa no meu quarto, de domingo para segunda. A mesma coisa. E a partir do momento que eu levantava, que eu era levantado até perto dele, a minha carne queimava. Mas a partir do momento, todas as vezes que a gente está em contato com alguma coisa que nos faz mal, o que a gente faz? Automaticamente. Isso é instinto natural, a gente se afasta, a gente quer ficar longe daquilo que está machucando a gente. Mas comigo foi diferente. Quanto mais me aproximava dele, mais perto eu queria estar. A minha carne estava queimando, mas eu queria estar perto dele, mesmo assim. Mesmo assim, eu conseguia abrir um pouco a brecha assim da minha visão. Eu conseguia, minha carne, ela não estava queimando fisicamente, mas eu sentia ela ser consumida pela luz de Deus. Eita glória! Me lembrei da visão de Isaías 6, que Isaías está lá, Isaías está no templo, ele fala assim: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E Isaías fala que, quando Isaías vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, porque vou perecendo. Já expliquei aqui, esse perecendo no original significa estou me desfazendo. Eu estou me desintegrando. Era o que estava acontecendo comigo ali naquela hora. Se eu chegasse mais um pouquinho perto de Jesus, eu ia deixar de existir. Mas ainda assim, eu queria estar perto do Senhor. É um negócio muito estranho, um negócio muito doido. Não me pergunte como. Quanto mais perto você está de Deus, mais perto você quer estar. Ainda que isso te consuma, é um desejo quase que incontrolável, você quer estar mais perto dele, ainda que você seja destruído fisicamente. Jesus permitiu aquela visão, aquela experiência por alguns instantes, depois ele me colocou na minha cama e depois foi embora. Eu comecei a chorar desesperado, eu falei assim: Jesus, por que o Senhor foi embora? Volta aqui, Jesus, eu quero mais do Senhor. Ainda sentia minha pele ainda um pouco quente. Pode queimar, Jesus, destrói essa miséria mesmo, mas eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Então, Jesus, pela sua infinita misericórdia, permitiu que eu experimentasse um pouquinho, milésimos de momentos, o que o apóstolo Paulo sentiu aqui. É uma luz que queima, gente, é uma luz que queima, não me pergunte como. É uma luz que queima. Mas ao mesmo tempo que queima, nos faz querer chegar mais perto. Eita glória, hein? Paulo foi mais ousado que eu. Paulo olhou sem proteção. A Bíblia fala que a luz de Deus, implicitamente, né? Fala que a luz de Deus era tão intensa que o calor da luz de Jesus queimou os olhos de Paulo. Queimou. Os olhos de Paulo estavam queimados ali, por causa da luz da glória do Senhor. A gente tenta florear, mas a verdade é essa. Queimou, carbonizou os olhos de Paulo. Ali. Tanto que depois ele vai para a casa de um crente lá, Ananias aparece e olha. A Ananias aparece, a Bíblia fala que como escamas caiu, né? Na verdade, o que Deus fez? Deus reconstruiu os olhos de Paulo. Então toda aquela parte queimada caiu, como se fossem escamas. Mas eram os olhos deles queimados que caíram no chão. Tamanho fulgor da glória de Deus. Tamanho fulgor. Eita Deus, hein? Isso é tremendo, hein? Então Paulo, naquele momento que Ananias orou por ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Automaticamente ele foi cheio do Espírito Santo. E Paulo, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele buscou 3 coisas. Ele buscou a palavra de Deus através dos apóstolos, ele orava e ele buscava o Espírito Santo. Isso está lá em Atos 19, Atos 11 e Atos 22, no capítulo 9. A gente não vai ler para a gente ganhar mais. Paulo, ele abraçou o presente que ele recebeu, ou seja, o Espírito Santo. Então Paulo fez o Espírito Santo seu amigo mais íntimo. Vou repetir, Paulo fez o Espírito Santo seu amigo mais íntimo. O Espírito Santo ficou tão à vontade no corpo de Paulo, que não era Paulo que fazia todos os milagres.
Mas ainda assim era tão natural, que as pessoas achavam que era o próprio apóstolo Paulo que fazia essas coisas. Mário, tem como abrir para mim, por favor, Atos, por favor, 14, versículo 11? Por gentileza. Então, o poder que emanava de Paulo era tão tremendo, era tão natural, que as pessoas achavam que era ele, o poder vinha dele. Mas não era. Mas isso por quê? Porque ele fez o Espírito Santo tão íntimo, um amigo tão íntimo dele, que parecia que seria ele mesmo. 14, 11. Diz assim, vou colar aqui. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram as mãos e dizendo em língua icaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Então o apóstolo Paulo fez um milagre ali, então os moradores de Icônio acharam que ele eram deuses. Por quê? Não era ele não, era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava tão à vontade dentro dele que as pessoas pensavam que era ele. Hoje, infelizmente, os crentes não têm ideia, ou têm uma ideia totalmente errada de quem é o Espírito Santo. Hoje, por exemplo, sabe-se alguma coisa, ou sabe-se razoavelmente alguma coisa sobre a figura do Pai. Hoje sabe-se muito, ou razoavelmente, numa quantidade boa, sobre o Filho. Mas hoje, infelizmente, muita gente não sabe quase nada do Espírito Santo. A era da igreja era para ser a era do Espírito Santo, a era da terceira pessoa da Trindade. Mas, infelizmente, muitas pessoas confundem o Espírito Santo com uma força, como um vento, como qualquer outra coisa, como uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E, infelizmente, as pessoas não têm a real noção disso. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo está fora. Não está. O Espírito Santo está dentro. Eu já falei isso muitas vezes, que quando eu chegar no céu, todos nós temos os nossos heróis da fé. Todos nós temos. Eu já cansei de falar quando era mais moço. Falei assim, nossa, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Isaac. Ô menino, como é que ele chegou, subiu naquele lugar sabendo que ia ser morto? Algumas pessoas falam, eu quero conversar com Abraão, eu quero conversar com Josué, quero conversar com Moisés. Mas deixa eu inverter isso. E se as pessoas do Velho Testamento, e se esses heróis chegarem para nós e vierem perguntar coisas para nós? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vinha sobre eles. Ou seja, uma manifestação que não era de dentro, era de fora para dentro dele. Querido, não se surpreenda quando você chegar no céu e Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué perguntar para você, e aí, como é que é? Porque as pessoas vão perguntar, a gente acha, assim, e aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, como é que é andar na fornalha? E aí, Moisés, como é que é fazer o mar abrir? Como é que é? Mas eu creio que eles vão chegar para nós, e aí, como é que é? Como é que é ter Ele em você? Como é que é? Como é que é? Como é que é ter Ele em você? Porque quando eu estava vivo na terra, Ele vinha sobre mim, Ele agia em mim de fora para dentro. Mas como é que é? Me explica, como é que é ter Ele em você? Como é que é? A gente tem essa capacidade, gente. Meu Deus do céu. Deus no Antigo Testamento, Ele era conhecido como Altíssimo, Deus Altíssimo. Jesus, Deus no Novo Testamento, Ele é conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, na era da igreja, o Espírito Santo é conhecido como em nós. Em nós. Eu te pergunto, como é que é ter Ele em você? Como é que é? Como é que é? Como é que é ter Ele em você? O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu. Como é que é ter Ele dentro de você? Então as pessoas, os discípulos se acostumaram com Jesus. A Bíblia fala que eles ficaram 3 anos com o Senhor. Então imagina você 3 anos com Jesus, dormindo com Jesus, tomando café com Jesus, almoçando com Jesus, tomando café da tarde, vendo milagre, ajudando Jesus no cumprimento de algumas profecias. Então Jesus, num certo momento, num determinado momento, ele começou a falar uma conversa meio atravessada. Jesus, em um determinado momento, começa a falar, olha gente, é necessário que eu vá para Jerusalém. É necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores e seja morto. Então Jesus começa com uma história assim. Aos discípulos, como assim? Não, Jesus, não, é preciso, é necessário, eu tenho que ir para lá.
Não, Senhor. Pedro se manifesta, não, Senhor, o Senhor não vai, não vou deixar o Senhor ir. Ele disse, não, Pedro, é necessário que eu vá. É necessário porque se eu não for, ele não vem. Ele não vai vir. Aí, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito, como assim? Quem que é melhor do que o Senhor? Quem que é melhor do que o Senhor, Jesus? Quem que é? Aí Jesus fala, ele, o Consolador. O Consolador virá e permanecerá com vocês, até que eu retorne, até que eu venha novamente. Eita Jesus, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, isso é muito tremendo, gente. Então, o Espírito Santo, ele passa a fazer parte do meu dia a dia, do seu dia a dia, embora eu e você não tenhamos a menor noção do que isso significa na verdade. Mas o Espírito Santo me revelou uma coisa muito interessante. Vou pedir para que o Mário abra, por favor, em Mateus, por gentileza, em Mateus 12, 44. Talvez eu te ajude a entender por que você não é tão cheio quanto o Espírito Santo, quanto foi Paulo, quanto foi Pedro, quanto foi os apóstolos no começo da igreja. Talvez eu te ajude a responder, por que, Jesus? Por que? Eu estou aqui, eu leio a Bíblia, eu vim à igreja, mas por que o Senhor não faz a mesma coisa que o Senhor fazia antigamente? Que o Espírito Santo consiga convencer você dessa mensagem. Em nome de Jesus. 12:44, Mário. Diz assim, então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Jesus está explicando um princípio espiritual ali para os discípulos. Ali está explicando o que acontece no mundo espiritual quando alguém se converte. Quando alguém se converte, o Espírito Santo, Jesus fala que o valente entra na casa, que o valente expulsa aqueles que não têm direito de habitar naquela casa. Então, a pessoa do Espírito Santo limpa tudo de ruim, tudo de sujo, tudo de feio naquela casa. Limpa os pecados, limpa os maus hábitos, limpa as palavras feias que saem da nossa boca, vai limpando tudinho, bonitinho, direitinho. Mas a Bíblia fala, Jesus está falando aqui, que espiritualmente, de alguma forma, o Espírito Santo não se sente à vontade naquela casa. Não se sente à vontade, pega o mistério aí, hein? Porque se o Espírito Santo, ele toma aquela casa para ele, essa casa é o nosso corpo, ali, que Jesus está falando, se o Espírito Santo chega, manda o valente embora, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o mais valente do que o valente. Então o mais valente põe o valente para fora, e ele arruma aquela casa do jeito que ele quer, do jeito que lhe agrada. Mas a Bíblia fala que ele sai, ele vai embora. Ali tem um princípio espiritual muito forte. Como, por exemplo, por que o Espírito Santo, por que eu, aliás, não consigo fazer o que os apóstolos faziam no Novo Testamento, no começo da igreja? É porque nós somos casa. Nós somos casa. Jesus usa essa ilustração da casa para ficar mais fácil para a gente. Ou seja, o nosso corpo físico, essa matéria aqui, é o veículo que a gente anda por esse mundo material aqui. É a nossa casa mesmo, literal. A nossa alma é a nossa mente, o nosso intelecto, nossos pensamentos. Ou seja, a nossa alma é como se fosse o mordomo da casa. E o nosso espírito é onde o Espírito Santo mora, habita. Ele é o dono da casa. Então, quando o Espírito Santo não se faz presente, quem manda? É o empregado, é o servente. Então, enquanto o Espírito Santo não vem, então quando a pessoa não é convertida, não tem o Espírito Santo dentro dela, quem manda é o empregado. Então o empregado dita as ordens do que ele acha que é certo. Então o empregado acha de acordo com o que o patrão vai gostar. Então eu acho que o meu patrão gosta disso e faz. Eu acho que o meu patrão gosta daquilo, aquilo faz. Quem nunca soube de uma experiência, ou talvez você tenha essa experiência, de você ter alguém trabalhando na sua casa, e aquela pessoa, aquela moça, ou aquele rapaz trabalhando na sua casa, e ele fala, olha, eu fiz o melhor que eu pude, mas quando você chegou lá, não era nada daquilo que você queria. É a mesma coisa quando nós somos governados pela nossa alma. A nossa alma não tem o entendimento do Espírito Santo. Então, nossa alma toma a atitude que ela convém. E a Bíblia fala que a nossa alma é uma alma suja, perdida. Né?
Então o Espírito Santo vem, habita nessa casa que sou eu. Então ele vai dando ordem para o nosso mordomo, para a nossa alma, para os nossos pensamentos. Olha, eu não gosto disso, você para de fazer isso, para de conversar com aquele outro, para de fazer aquilo. Então o Espírito Santo vai dando ordem para o empregado, que é a nossa alma. Então a nossa alma submissa ao Espírito Santo vai limpando. Vai limpando. O grande problema é quando a nossa alma quer ditar ordem ao Espírito Santo. O grande problema é quando eu acho que eu tenho que dar ordem ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala assim, faz isso. E a minha alma, os meus pensamentos falam assim, não, Senhor, eu acho isso errado. Isso aqui é certo. Então, um grande conflito. Então, como o Espírito Santo não se sente à vontade na nossa casa? Porque a gente só não fica numa casa quando nós não nos sentimos à vontade. É ou não é verdade? Quem nunca foi numa casa de praia, numa casa aí de alguém, e se sentiu tão incomodado, foi convidado. Ah, vem cá passar o final de semana na minha casa, alguns dias na minha casa. Você foi convidado a ficar naquele lugar, mas você se sentiu tão incomodado que você foi embora antes do tempo. Quem já aconteceu isso? É a mesma coisa com o Espírito Santo. O princípio é o mesmo. Quando a gente diz, Espírito Santo, vem cá, mora nesse lugar, mora aqui dentro que sou eu, mora aqui dentro que sou eu. O Espírito Santo vem convidado por nós. Mas ele se sente tão incomodado que ele sai fora. Como o Espírito Santo sai fora? Eu até anotei aqui para não esquecer. Quando sabemos que temos uma casa. Aliás, quando não sabemos que temos uma casa. Se eu divido a casa com alguém... Se eu divido a minha casa com alguém, não é uma casa, não é um lar, é uma república. É o primeiro princípio. Se eu tenho que dividir a minha casa com uma outra pessoa que não faz parte da minha família, não é uma casa, não é um lar, é uma república. Então, se eu divido a minha casa com o Espírito Santo, não é a casa do Espírito Santo, é uma república que o Espírito Santo tem um puxadinho, tem um quartinho lá. Então, esse é o motivo que o Espírito Santo vai embora. Quando não nos sentimos à vontade em casa, quando temos uma pessoa estranha lá. Outra coisa, quando não nos sentimos à vontade em casa, por causa da decoração. As irmãs vão saber isso muito mais do que eu. Se uma pessoa decora a minha casa, sinal que eu não tenho autonomia, sinal que eu não mando. Logo, se eu não mando, a casa não é de fato minha. Se eu não tenho poder para decidir como eu quero a minha casa, logo, eu não tenho poder nela. Se eu não tenho poder nela, essa casa não é minha. Essa decoração, o que é? São os louvores, são as palavras que saem da nossa boca, são os pensamentos que permeiam a nossa mente. E isso que decora o nosso homem interior, a nossa casa espiritual. Faça aquela perguntinha, né? Que tipo de decoração você tem colocado na casa do Espírito Santo, dentro de você? Quais são as palavras que estão decorando o templo, a casa do Espírito Santo? Que tipo de pensamento que tem enfeitado o Espírito Santo? Com certeza, se não for uma decoração que o Espírito Santo quer e gosta e manda, ele não vai ficar lá. Outra coisa que me faz sentir à vontade é a comida da casa. Ou seja, se não tem comida, eu não posso ficar numa casa que não tem comida. Pode alguém morar em uma casa que não tem comida? Não. Mesma coisa é o Espírito Santo. Não pode ficar em uma casa que não tem comida. Ah, mas como assim? O Espírito Santo come, ele se alimenta? A Bíblia fala que nós devemos nos alimentar da palavra. Jesus fala que ele é o pão da vida. Se ele é pão, a gente come. Então nós devemos comer da comida espiritual, que é Jesus, que é a Bíblia. Então todas as vezes que eu como a palavra, essa comida vai para onde? Para o meu espírito. E o Espírito Santo fica onde? No meu espírito. Então, se não tem comida no meu espírito, o Espírito Santo não vai ficar, porque é uma casa sem comida. Outra coisa, a última coisa que faz o Espírito Santo ir embora, ou que não nos faz ficar à vontade, são as pessoas. São as pessoas daquele lugar. Quem já foi numa casa, em um lugar, que tinha aquela pessoa assim, chata, enjoada, aquela pessoa assim, insuportável? Fala, Deus. Quem nunca, né? Quem nunca teve numa casa que, chegando lá, sempre tem uma ou outra pessoa que era insuportável. Então a gente estava naquele lugar, a gente estava naquela casa por amor a uma outra pessoa. Mas como ela é da família, então vem no bolo. Vem junto.
Senhor. É a mesma coisa o Espírito Santo. Se eu não for uma pessoa agradável, se eu não for uma pessoa realmente carinhosa, amorosa, servil, o Espírito Santo não vai querer nada comigo. O princípio é o mesmo. Deixa eu tentar aqui abrir um texto rapidinho em Provérbios. Provérbios capítulo 21. Mário, se você conseguir abrir primeiro que eu. 21, 19. Provérbios 21, 19. Diz assim, depois o Mário coloca ali. Melhor é morar numa região deserta do que numa companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Ou em outras versões, é melhor morar no deserto do que numa casa ampla e confortável com uma mulher rixosa. Ou seja, então o que Salomão está falando aqui? É melhor você morar num lugar que não tem nada vezes nada. Tem calor, tem sofrimento, tem frio, tem privação, do que você morar numa casa ampla e confortável. Uma pessoa chata, insuportável, briguenta e amargurada. O princípio é o mesmo com relação ao Espírito Santo. Se eu for essa pessoa amargurada, briguenta, rixosa, o Espírito Santo não vai querer morar dentro de mim, dentro de você. Então aqui se aplica o princípio que os demônios, quando saem e quando voltam a casa, a casa está vazia. Vou chamar o Tranca, chamar a Pomba, chamar o Zé, vão tudo voltar para lá. E volta. Por quê? Porque o Espírito Santo não se faz presente lá. Como a gente leu no capítulo 19 de Atos, a gente leu a terceira viagem missionária de Paulo. Então Paulo vai para uma cidade chamada Éfeso. Imagina o pior lugar do mundo para crente morar. É lá. O pior lugar do mundo para crente viver era lá em Éfeso. Mas Paulo resolveu ir lá para pregar o Evangelho. A primeira coisa que acontece lá quando Paulo desembarca, sai do navio, ele encontra 12 homens. 12 homens batizados no batismo de João Batista. Que eles se arrependeram, eles eram crentes, eles acreditaram em Jesus, mas eles acreditavam de forma incompleta, porque ninguém ensinou para eles quem era Jesus, o que Jesus fez. Provavelmente eles foram na época que Jesus estava no deserto, ou antes de Jesus começar o seu ministério. Então a Bíblia é bem clara que aqueles homens não tinham o Espírito Santo. Eles falam, mas o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? E, infelizmente, esse é o retrato de muitos crentes nesse lugar. Nesse lugar, a terra, né? Crentes em forma geral. Muitas pessoas perguntam, mas o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? As pessoas reduziram o Espírito Santo a tal ponto que acharam e acham que o Espírito Santo é só um movimento no culto. Acham que o Espírito Santo é só uma força. Acham que o Espírito Santo é só um balanceio no corpo, é só um falar em línguas. Então, quando o culto está animado, quando o culto está fervoroso, as pessoas falam, nossa, o Espírito Santo está aqui. Quando não tem esse fervor todo, as pessoas acham, o Espírito Santo não está aqui. Porque reduziram a pessoa do Espírito Santo a esses movimentos, e o Espírito Santo não é isso. A Bíblia fala no capítulo 19, um pouquinho mais para frente, que existiam pessoas doentes naquele lugar, e que Paulo tirou panos do seu turbante. Paulo usava um turbante. Ele tirou esse pano da cabeça e passou para algumas pessoas. E a Bíblia fala que esse pano molhado de suor curou muitas pessoas de diversas enfermidades e expulsou vários demônios. Agora te falo, no começo da mensagem eu te falei que Paulo aproveitou tanto a amizade do Espírito Santo, aproveitou tanto a amizade do Espírito Santo, que eles se confundiam os dois. Tanto que Paulo falava assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A ação do Espírito Santo na vida de Paulo era tão tremenda, era tão fluida, que o Espírito Santo, não tem outra explicação, o Espírito Santo chegou a modificar o DNA de Paulo. Você consegue mensurar isso? Porque até onde eu sei, suor só serve para duas coisas, para feder e para sujar roupa.
A ação do Espírito Santo foi tão tremenda na vida de Paulo que, de alguma forma, não me pergunte por quê. Eu não quero acreditar que o Espírito Santo estava na gotícula de suor de Paulo. Isso é reduzir muito o Espírito Santo da verdade. Eu prefiro acreditar que o Espírito Santo foi tão tremendo na vida de Paulo que o corpo físico de Paulo, embora aparentemente não sofria nada, internamente, por causa do contato ativo do Espírito Santo, começou a sofrer mudança. Porque não tem outra explicação. Não tem outra. Se você tiver uma diferente dessa, me apresenta. Mas não fala que o Espírito Santo estava na gota de suor dele, não. Pelo amor de Deus. Isso é reduzir demais o Espírito Santo. Paulo, ele revolucionou os moradores de Éfeso. A Bíblia fala que Paulo pregou durante 2 anos. E a Bíblia fala no capítulo 19, você pode ler na sua casa, que não teve uma pessoa da região da Ásia, não é nem da cidade de Éfeso, da região da Ásia, tanto judeus quanto gregos que ouviram falar do Evangelho. Ou seja, todas as pessoas que moravam na Ásia ouviram falar do Evangelho através de Paulo. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do poder, cheio do poder, cheio do poder, cheio. E o Espírito Santo foi tão amigo de Paulo que livrou ele de muitas coisas, muitas armadilhas que o diabo preparou, muitas armadilhas que os moradores daqueles lugares prepararam. Paulo se safou de todas. Quero ilustrar uma delas. Paulo, ele foi para uma ilha chamada Ilha de Malta, se eu não me engano. Ali a Bíblia fala que o navio naufragou, porque o diabo queria que Paulo morresse ali, que ele não chegasse até Jerusalém. E o barco foi destruído. Paulo, junto com os sobreviventes do barco, ele faz uma fogueira. Então, quando Paulo estava se esquentando no fogo ali, a Bíblia fala que uma serpente vem e morde Paulo, uma serpente venenosa. E a Bíblia fala que não acontece nada com Paulo. A Bíblia fala que os moradores daquele lugar falam que não é possível. Ele deve ter feito alguma coisa de errado, porque para uma serpente picar ele deve ser muito pecador. E passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4 e Paulo não morre. Paulo continua vivo. Então o Espírito Santo foi tão fiel a Paulo, na medida que Paulo foi fiel ao Espírito Santo. Por onde Paulo passou, o Espírito Santo foi fiel para guardar ele. Em todos os lugares, de todas as privações e surras, de todas as coisas que ele passou, o Espírito Santo guardou. O Espírito Santo foi o verdadeiro amigo de Paulo, e Paulo foi o verdadeiro amigo do Espírito Santo. Porque Paulo não estava preocupado com riqueza. Paulo podia ganhar muito dinheiro com o Evangelho, mas ele preferia muito mais a presença de Deus do que dinheiro. Paulo podia ser muito famoso, ele preferia muito mais a presença do Espírito Santo do que a fama. Então Paulo, se ele quisesse, ele teria um mundo aos seus pés. E não faltou oportunidade para ele. Então o Espírito Santo foi fiel a Paulo, até quando Paulo foi fiel ao Espírito Santo. Mas espera aí, então você está dizendo que Paulo deixou de ser fiel ao Espírito Santo? De certa forma, sim. Como assim? No finalzinho, quando acaba esse capítulo 19, Paulo coloca no seu coração que ele quer voltar para Jerusalém. Paulo sabia que se ele voltasse para Jerusalém, ele ia ser morto. E diversas vezes, muitos irmãos, literalmente está isso, inspirados pelo Espírito, falavam: Paulo, não volte para Jerusalém. Ou seja, se uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo fala alguma coisa, é sinal que o próprio Espírito está falando com ele. Paulo, não volte, não volte, não volte. Deus está falando: Paulo, não volta, não volta. Mas ele coloca no seu coração que ele quer voltar. A gente entende que Paulo cansou de tudo que ele passou, de tudo que ele experimentou. Então Paulo cansa, Paulo relata que ele está pronto para morrer e se entregar por amor a Jesus nas mãos dos judeus. A partir desse momento o Espírito Santo vai com ele, claro. Mas Paulo diz ao Espírito Santo, a partir daqui eu guio a minha vida. Se a gente for parar para pensar, a partir do capítulo 20 até o capítulo 27, só para Paulo. Paulo é preso.
no caminho de Jerusalém. Ele fala: olha, eu sou cidadão romano, sou cidadão romano. Só descendo, só descendo, só descendo. Claro que o Espírito Santo usou ele muito, maravilhosamente. Mas, da mesma forma que o Espírito Santo queria usar ainda mais, como antes, não mais. Porque ele decidiu no seu coração: eu não quero mais. Não quero mais. Cansei. Creio que o Espírito Santo entendeu, porque realmente, para passar o que o Paulo passou, poucos passariam e poucos passam. O que eu quero dizer com isso? Que você pode, hoje, como aconteceu comigo, ter uma experiência fantástica com Deus. Fantástica. Você pode ter uma experiência. A maior das experiências que você pode ter é a sua salvação. Muitos falam de milagres, 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 milagres. Mas o maior milagre que eu e você possamos receber é uma vida transformada. É uma vida transformada, restaurada com o Espírito Santo. Se você hoje, não sei como é que é a sua vida, não sei como é que você entrou aqui, mas com certeza o Espírito Santo está falando no seu coração: você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo, você precisa me aceitar, deixa eu governar a sua vida como eu governei a vida desse rapaz que o pregador está falando. Deixa eu dominar a sua vida como eu dominei a vida de Paulo. Que aconteceram muitas coisas na vida de Paulo, mas nenhuma delas conseguiu derrubar ele no meio do caminho. Ele conseguiu prosseguir até onde ele quis. Que eu interferisse diretamente. Lembrando que não estou falando que Paulo apostatou da fé, não estou falando isso. Não estou falando isso. Mesmo porque também a Bíblia não fala isso. O Espírito Santo usou Paulo tremendamente, mas de acordo com as condições que Paulo delegou. As cartas de Paulo do Novo Testamento foram todas escritas na prisão. E tremendamente o Espírito Santo usou Paulo, tremendamente. Poderia ter usado mais se Paulo tivesse livre. Mas o Espírito Santo assim usou. Quero te fazer um convite nessa noite. Quero te pedir para que você seja cheio. Peça para que você seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio. Porque a partir do momento que Paulo pediu para que ele fosse cheio do Espírito Santo, nada de ruim aconteceu com Paulo. E olha que Paulo experimentou muitas coisas ruins. Paulo passou fome, Paulo ficou sem roupa, Paulo passou privações, Paulo foi espancado, Paulo foi humilhado. Mas ainda assim, todas as coisas, ele foi fortalecido no Espírito Santo. Todas as coisas, ele foi fortalecido no Espírito Santo. Por quê? Porque ele escolheu, ele desejou que o Espírito Santo fosse o melhor amigo dele. O Espírito Santo quer ser o meu melhor amigo, o seu melhor amigo. Quem era o seu melhor amigo hoje? Pode ser a pessoa mais fantástica do mundo, pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ela não vai chegar nem perto da pessoa do Espírito Santo. Nem perto. Nem perto. Amém? Glórias a Deus.